Bora falar do Vasco da Gama, ô Caio Caesa? Tá querendo eu tô de bem com o meu clube, tô de bem com o Vasco da Gama. Tá aqui, ó, direto do CT Moacir Barbosa, que coisa imagens linda. ao vivo, Flávio Vinick. Boa tarde. O que você tá fazendo aí, Flavinho? Tá arrumando alguma coisa aí, hein? Oi, Fernandinha, tudo bem com vocês? Boa tarde para todo mundo. Trago boas notícias, hein? Coisa boa. O motivo da minha visita aqui no CT do Vasco, CT Moacir Barbosa. A gente está aqui no campo que o Vasco treina diariamente. Agora pela manhã, o grupo realizou a última atividade antes da partida contra o Olímpia, Copa Sul-Americana, oitavas de final. E o motivo da minha visita foi muito especial, muito nobre. Eu bati um papo, uma entrevista exclusiva com o Jair, grande craque do Vasco. Aquele cara que está comandando o meio de campo do Vasco hoje, levantou o time, né? O Jair ficou um longo tempo se recuperando de uma grave cirurgia no joelho, quase um ano parado e voltou em alto estilo. Muita gente duvidava da recuperação, uma cirurgia que deixa muitos jogadores até encerrando a carreira, e o Jair não só voltou, como voltou muito bem. Foi o destaque do time naqueles confrontos contra o Fluminense. Então imagina já como foi boa essa resenha. O Jair falou de vários assuntos: Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Maracanã, São Januário, a honra de vestir a camisa 8 do Juninho, do Giovani. Falou das músicas da torcida do Vasco, claro, falou da dificuldade que ele passou nesse período de recuperação e da alegria de voltar a jogar. O campo está aqui, vamos dar uma passeada para mostrar um pouquinho aqui do CT, do belo CT do Vasco. Tem essa pintura aqui bonita nessa parede, onde fica o setor da imprensa, ali a entrada, cruz de malta para todos os lados, bem bacana a decoração, a pintura, ali o portão se abrindo. Quem é que será que vai aparecer por aqui? Será que é o Sousa? Eu tenho boas notícias também. Além de contar, né, que a gente fez essa entrevista exclusiva. Atenção, torcida vascaína, não pode perder o programa amanhã, que a gente vai mostrar essa entrevista exclusiva, um bate-papo muito legal. Boa notícia, ó, o rapaz aqui aparando a grama, deixando tudo bonitinho aqui para os jogadores treinarem. Próxima atividade agora, só depois de amanhã, claro, porque amanhã tem jogo. O Sousa, pessoal, você que gosta de uma fofoca, Fernandinha. O Sousa, Santiago Sousa, novo reforço do Vasco. Ele esteve aqui no CT, agora pela manhã, enquanto o grupo treinava, o Sousa realizava os últimos exames, testes fisiológicos, testes de força, exames médicos, clínicos, e ele está pronto para ser anunciado nas próximas horas. Daqui a pouco, agora à tarde, o Sousa vai ser anunciado como novo reforço do Vasco. Aquela contratação que se arrastou, o torcedor ficou na expectativa. Chegou a hora, meus amigos vascaínos. O Sousa vai ser anunciado agora à tarde. E ele pode jogar já amanhã contra o Olímpia? Não, calma. Não dá tempo, tem que regularizar ainda. Mas tem grande chance de ser relacionado, de estar apto para jogar no próximo domingo. Vasco e Santos em São Januário, um confronto direto ali na luta para sair da parte de baixo da tabela. E aí a chance é grande, porque ele vai ser anunciado, a papelada já vai para a CBF e ainda tem até sexta-feira para ele entrar no BID. Entrou no BID, que é a documentação, né, a regularização do jogador, já pode ser relacionado para o jogo de domingo. O mesmo serve para o Colídio, o atacante que veio do River Plate. Colídio já tinha chegado, já foi anunciado e treinou hoje pela primeira vez essa atividade agora pela manhã, né? O assessor Marcos Vasconcelos estava me explicando todo o processo. Primeiro precisa ser anunciado para depois, sim, como jogador do clube, fazer uma atividade com os demais jogadores. O Colídio foi anunciado ontem, o Colídio participou do treino de hoje. Amanhã aí não vai ter treinamento. Claro que os jogadores sempre fazem alguma coisa que não são relacionados, mas o treino com o grupo amanhã não acontece. E por isso o Sousa só vai participar da atividade com o grupo pela primeira vez na sexta-feira, na reapresentação dos jogadores após a partida contra o Olímpia. É pouco tempo, mas o cara estava jogando, o cara está em forma, o cara é bom de bola. Quem sabe já fica no banco, aí é com o Pedro Emanuel, já coloca ele na partida de domingo, jogo importante. Esses dois próximos jogos com cara de decisão, né? Contra o Olímpia e domingo também teremos o jogaço contra o Santos, que vale muito pro Vasco.
E tem grande chance dos dois serem apresentados aqui para a imprensa, aquela entrevista coletiva na próxima sexta-feira. Os dois gringos, o Colídio e o Sousa Fernandinha. O Flavinic, que tem o drone, que ele mesmo é o drone, entendeu? Se você tem um drone, ele é o próprio drone. É ele o drone. Aí como ele foi lá hoje, você vê, quando vai, aí tem um monte de fofoca. Ele já contou que o Sousa vai ser anunciado de tarde, aí a educação do jornalista ele pode ser anunciado. Ele já tá com a fofoca completa, mas ele tem que contar a fofoca o quê? Na educação, entendeu? Ah, me falaram, né? Aí também tem outra coisa, sexta-feira os dois podem estar aqui numa coletiva, entendeu, Vene Casagrande? Você tem o seu drone que você pilota. Ele é o drone dele mesmo, entendeu? Então hoje ele tá lá, ele tá sabendo de tudo. Flávio Vinic, ele contou com quem que ele pode contar essa parte da fofoca ou ele só tá contando a fofoca dos outros, a nossa não? Ele contou por que ele foi ali? Contou? E quando é que a gente vai mostrar? Amanhã? Ele é legal, Flávio, sabe por quê? O Flávio falou que ele conversou com o Jair. E a sensação que eu tenho vendo o comportamento do jogador, é que ele é aquele cara maneiro de se entrevistar. O entrevistador, às vezes, a gente que entrevista, às vezes tem as pessoas que são chatas de entrevistar. Com todo respeito, tem gente que é chata de entrevistar. Mas tem gente que é muito legal, que você se diverte. O Jair tem cara de ser assim, Flavinho. O papo foi bom com ele? Muito boa a resenha, Fernandinha. A sua impressão, você está sempre certa. O Jair foge daquelas respostas muito óbvias, né? Ah, estou me preparando, o time, cara, vamos trabalhar para ganhar o próximo jogo, os 3 pontos. Não, saiu daquela mesmice, falou do drama que ele passou, revelou pra gente de onde ele tirou forças para voltar a jogar. Disse até que considera que ele está jogando agora melhor ainda do que na fase do ano passado, para trás, antes da lesão. Falou outras coisas muito bacanas da torcida do Vasco, mas saiu daquele discurso óbvio, entendeu? Além de muita simpatia, de ser um cara inteligente, bem articulado, ele também não sai. Ele sai daquelas respostas que a gente está acostumado de jogador de futebol. E tem aquela história, né? Por que o jogador sempre fala a mesma coisa? Ora, porque vocês sempre perguntam a mesma coisa. Tem um pouco disso, mas a gente tentou fugir do óbvio. A entrevista está muito bacana e vale a pena o torcedor conferir amanhã. E você sempre traz umas aspas fortes dos atletas com essa sua simpatia e capacidade. Flávio Vinic, um beijo pra você. Agradecer, claro, ao Flavinho com toda a sua moral, que foi lá, conseguiu a entrevista. E, obviamente, a comunicação do Vasco da Gama por ter sido tão carinhoso, tão generoso com a gente. E também ao atleta, Jair. Porque o cara, às vezes, tá na folga ou tá indo embora e para pra falar com a gente. A entrevista sempre demora um pouquinho, ali 40 minutos. E a educação é, acima de tudo, o que a gente mais preza quando a gente é jornalista e precisa de um entrevistado. Então, agradecer demais aí ao Vasco, a comunicação. E a você e sua moral, Flávio Vinic. Um beijo pra você. Caio Caesa, a pergunta que tá no ar, Vene Casagrande, é: Vasco tem um jogo importante amanhã e no final de semana também um confronto direto para brigar contra a zona de rebaixamento com o Santos. Já tem um tchá-tchá-tchá forte desse negócio de Sul-Americana ficar poupando os outros. Sobretudo contra o próprio Olímpia. É verdade. Vai poupar? Você pouparia ou não? Eu pouparia com responsabilidade, Fernanda Maia. Com muita responsabilidade. Por quê, assim, eu pouparia todo mundo, não colocaria time reserva. Muito pelo contrário. Eu mesclaria com um time forte, capaz de vencer o Olímpia e vencer bem em São Januário, porque esse jogo inicial, essa primeira partida, né, das oitavas de final, é fundamental para o Vasco ir para o Paraguai, jogar uma decisão, com clima de decisão. O Vasco já viu um pouquinho do que é jogar lá contra o Olímpia, a torcida lota o estádio, queima de fogos, enfim, uma pressão absurda. O Vasco vai enfrentar isso lá e precisa fazer o resultado aqui. Então, como precisa fazer o resultado aqui em São Januário nessa quinta-feira, não pode de jeito nenhum abrir mão desse jogo. Mas, por outro lado, tem que pensar, sim, no seu elenco. O Vasco está em 3 competições e toda quarta, todo domingo é jogo decisivo para o Vasco. E no último jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, todas as 5 substituições que o Vasco fez foram por questões físicas ou de lesão. Então, o DVD saiu porque não aguentava mais, o Adson saiu porque não aguentava mais, o Jair saiu porque não aguentava mais, o Brenner se machucou, o Cuesta sentiu também, e o Vasco precisa mesclar isso da melhor forma possível para não perder rendimento dentro de campo, não abrir mão da vitória importante que precisa conquistar nessa quinta-feira e continuar nas 3 competições que está com saúde para o seu elenco. Claro, com a chegada de reforços também para dar mais robustez a isso. Você não saiu porque não aguentava mais.
Você pode não aguentar mais, mas tá aí, Caio Caesa. Sim. Você, meu marido, o povo que é vascaíno, errei ô, Vene Casagrande. Ingressos esgotados para as duas partidas, Isso aí tá? Quinta e isso aí domingo. é normal. Isso aí é protocolar. Isso aí não é nem mais notícia do Vasco, né? Sim. Bota o ingresso lá e esgota. Ô, Vene Casagrande, você tem uma... Eu vou primeiro dar essa informação aqui, depois eu quero com você em relação a fake news. O Vasco tem uma má notícia pro jogo contra o Olímpia pela Sul-Americana. O atacante Brenner teve uma lesão confirmada no pé esquerdo. Os exames não indicaram fratura, mas aponta uma lesão que tira o atacante dos gramados. Foi uma informação que você apurou, Vene? Tem prazo de recuperação aí esse jogador? Exatamente, Fernanda. Ontem recebi a informação que, de fato, o pior aconteceu com o Brenner. Ele sofreu uma grave lesão no pé. O Vasco ainda vai se pronunciar em relação a isso, mas o prazo de retorno vai demorar, ele vai demorar a voltar aos gramados. E é de se lamentar, né? Porque era o melhor momento do Brenner desde quando ele tinha sido contratado pelo Vasco da Gama, estava vivendo um bom momento, muita gente já tratava o Brenner como titular absoluto na posição e agora é mais uma preocupação para o treinador Pedro Emanuel e fica aqui todo o nosso apoio ao Brenner, que ele volte melhor ainda, vai demorar a voltar, bota aí pelo menos 45 dias, porque ele não vai voltar tão cedo. O Ferrugem vai cantar É Mentira agora? É mentira. É mentira. Ó, vocês estão soltinhos hoje. É o que é, Vene Casagrande? Não, eu vou aproveitar esse momento porque é o seguinte, eu não tenho nada contra algumas páginas que ficam replicando notícias de jornalistas e trazendo isso nas redes sociais. Agora, desde que o jornalista de fato publique isso. Foi o que não aconteceu comigo, porque tem várias páginas publicando dizendo que eu disse que o Brian Rodrigues estava sendo contratado pelo Vasco da Gama. Eu mesmo já neguei essa informação nas minhas redes sociais, peço sempre às pessoas olharem as minhas redes sociais para ver se de fato eu publiquei isso, só que ao ponto que chega a um dirigente do Vasco da Gama, e esse dirigente me liga para saber se de fato eu tinha dito isso, porque era uma mentira, ou seja, eu queria aproveitar a nossa grande audiência para dizer, isso não é mentira e eu peço sempre que vocês olhem as redes sociais, não só do Vene Casagrande, mas de qualquer jornalista, para saber se de fato ele publicou essas informações. O que acontece é a responsabilidade da informação, né, gente? O que acontece? No futebol, a gente tem alguns nomes que são fortes em apuração, o Vene Casagrande é um deles. E aí, quando às vezes você quer espalhar uma fake news, aí põe aquele jornalzinho escrito Vene Casagrande, que aí você entrega mais credibilidade àquela informação, já que é uma pessoa que apura sempre e geralmente acerta, né? Consegue apurar de uma forma quase que exata. E aí, isso acontece às vezes com o Vene. Você recebe uma informação aí no teu WhatsApp, em grupo de WhatsApp, informação Vene Casagrande, e às vezes aquilo é mentira e não foi o Vene que apurou e o pessoal usa o nome dele. Sentiu dúvida? Vai até as redes sociais de Vene Casagrande para saber se ele realmente falou aquela coisa. E agora, Fernanda, eu aproveitei a ligação e perguntei, mas e aí o Brian Rodrigues? Vem! A pessoa respondeu, é muito caro. Ah, tá. Aproveitando a viagem, já estamos aqui, né? Tá que nem eu naquela loja de bolsa do Vuitton, sabe? Sim. Eu entro, olho e saio. Não é o Viton, zagueiro do Flamengo, não. Não é esse não. Eu tô com o meu zagueiro bom que ele tá de olho no meu menino. Quer levar, não? É meu!